Ô pessoal, então vamos lá. A paracirurgia, ela iniciou depois de uma projeção que eu tive em 1995, quando eu estava fazendo a itinerância pelo Instituto. Então, a formação no Instituto, você se tornava professor, você tinha que fazer um curso, que era um curso extracurricular, e você fazia itinerância com o curso. Então, eu fiz o curso chamado Saúde Consciencial. Comecei essa itinerância em Salvador e depois eu ia para Recife. Então, na véspera de eu ir para Recife, ainda lá em Salvador, eu tive uma projeção. Então, fora do corpo, estava um leito, uma senhora deitada, era uma Consim. No momento eu não percebi se era Consim ou se era Consciex. E aí eu estava preocupado porque a pressão arterial dela estava um pouco alta. Como eu não era o médico dela, isso é um condicionamento, né, que a gente fica, eu aí me aproximei e sentei no lado dela, no leito onde ela estava. Aí eu observando a face dela, né, e fui conversando para que ela relaxasse. No meio dessa conversa, eu fui jogado assim de lado e aí entrou uma equipe. E essa equipe começou a fazer uma energização e na cabeceira lá de onde ela estava, ficava o chefe dessa equipe. E aí ficou tudo branco, né, que é o processo de ectoplasmia. Encerrando essa atividade, esse chefe me chamou, disse que era para eu ficar atento a uma pessoa que seria o meu chefe no futuro. Era um cirurgião recém-formado de 26 anos, que era para eu ficar bem atento e que eu ia trabalhar com aquilo no futuro. Isso foi em 1995. Então eu tinha duas informações para poder investigar. Uma era sobre essa pessoa que ele tinha me alertado, o japonês, recém-formado, de 26 anos, cirurgião geral, que seria o meu chefe, e essa Consim. Certo? Então ali se tratava de uma paracirurgia, só que eu não tinha nenhuma experiência com paracirurgia. Com o passar do tempo, depois da itinerância, eu voltei a trabalhar com a consciencioterapia. E eu estava coordenando a unidade de São Paulo. Fui dar um ICP-1 e tive o contato com o professor Nário Takimoto. E quando eu observei o Nário, eu identifiquei como se fosse essa pessoa que esse chefe extrafísico lá tinha falado. Então eu perguntei, né, qual era a especialidade dele, cirurgião, de quantos anos você tem? Tenho 29, então foi 3 anos depois, então ele tinha 26, então cirurgião geral, e ele tinha se formado justamente nesse período. Aí eu falei para ele, olha, você vai ser o chefe da consciencioterapia. E depois de muito tempo, o Nário Takimoto se tornou, né, a pessoa importantíssima dentro do processo aí da consciencioterapia. Então isso daí é uma comprovação. E em 2005, já como EPICOM, que eu sou EPICOM desde 2001, no ECP2 eu tive, né, a orientação de fazer um curso de campo para poder fazer assistência holossomática, certo? Para saúde holossomática. Então, isso aí está ligado, né, ao curso, né, que é saúde holossomática, e fazer pesquisa nesta área, mas não tive mais informações sobre isso. Então, eu fui preparando um curso, peguei mais ou menos o tipo de acoplamento, né, que é feito lá no acoplamentário, e aí eu fui fazendo a adaptação, mas não sabia como é que ia começar tudo isso. Comecei a esse curso e aí depois eu tive outra projeção, já foi aí no final, né, de 2005, e para poder transformar esse curso numa dinâmica, que seria um campo, né, que é a importância é você ter um campo assistencial frequente para poder fazer assistência. Então, foi feita a dinâmica, então se chamava dinâmica interassistencial holossomática porque era voltada para a saúde holossomática. E começamos a fazer pesquisa.
certo? Então, as pessoas escreviam sem nenhuma contaminação, né? Então, todo mundo escrevia, a gente recolhia aquilo que era percebido, e nós tivemos uma dificuldade enorme de como fazer essa pesquisa, até eu ter a ideia de, assim que terminasse o campo, na sexta-feira, que era das 7h30 até as 10, chegava, jantava um pouco e ficava até de madrugada ali, sozinho em casa, para poder ter os insights, para poder fazer a questão da pesquisa. A partir daí é que a gente foi construindo a metodologia super importante para fazer essa investigação. Até um dia que eu estava no Holociclo conversando com o professor Valdo e recebi um pedido de TENEPS. E naquela hora me veio a ideia de pedir para que a pessoa, durante a dinâmica, à distância, ela ficasse no quarto dela. E ela estava para fazer uma cirurgia na segunda-feira. Então foi orientada, ela entrou em contato na quinta, foi orientado para que na sexta-feira ela fizesse isso, e no sábado ela desse um feedback para a gente. E ela estava com um cálculo renal, estava com uma sonda, ia fazer uma litotripsia na segunda-feira. E durante esse período da noite, ela precisou de se levantar, mais ou menos com 1h30, então faltando meia hora, né, que são 2 horas, ela expeliu a pedra. E quando ela chegou lá na segunda-feira, o médico examinou, né, fez um exame lá para confirmar, e de fato a pedra tinha sido eliminada, e ela já tinha referido que tinha dado uma melhorada no sábado, e na segunda-feira, depois que ela passou no médico, né, que era para fazer o procedimento na segunda-feira, ela mandou essa resposta. Aí eu voltei a conversar com o professor Valdo, ele falou, isso aqui se trata, o Valdo chamava isso de cirurgia invisível. Aí é que a gente foi voltar à questão da pesquisa para ver qual era o mater pensene, certo, da nossa dinâmica. Então, nós observamos que era voltada a tratamento mesmo da saúde holossomática, mas que esse mater pensene estava ligado à questão da paracirurgia. Então, a dinâmica, a partir daí, passou a se chamar DIP, Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia.